Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E hoje nós temos o São Paulo Futebol Clube que vai até Santos jogar contra o time da Vila Belmiro, lá na Vila Belmiro, o time de Neymar Júnior, né? Neymar, o cara que voltou. E o São Paulo está com tudo pronto para jogar contra os caras. Eles estão meio em crise, não vencem há 3 jogos. E nós, o São Paulo, ele vive dias assim glamurosos dentro do campo, onde o São Paulo não só teve aquela vitória, mas modesta contra a Portuguesa, que era um time do São Paulo reserva, era um time totalmente alternativo, mas quando foi para valer mesmo contra o Corinthians, o São Paulo foi lá, colocou os titulares e foi um jogo encantador, né? Então, hoje é time principal. Deixa eu te passar a ficha técnica do jogo, as escalações e falar de um desmanche que está acontecendo no São Paulo aí, de alguns jogadores da equipe de base que estão de saída para agora e o São Paulo, o novo São Paulo que vai se transformar, beleza? Vai ser um vídeo muito top, então para isso eu vou te pedir para chegar nesse like aí, posso contar com você? Chega no likeão e se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e eu, Juba, faço questão de ter você por aqui, beleza? Vamos lá? Seguinte, deixa eu passar a ficha técnica. O jogo é hoje às 20h30. Para os mais íntimos, 8h30 da noite, né? Lembra? Antiga 8h30, 20h30 hoje em dia. E é lá na Vila Belmiro. Então, o jogo São Paulo joga fora, o Santos recebe o São Paulo. O jogo passa na TNT, passa também naquele HBO, sabe o Max? É o Max. Antiga HBO, HBO, é o Max ali. Tem um aplicativo na TV e tal. É um jogo simples de assistir até. Quem tem aí os aplicativos, né? Quem é assinante, é um jogo... Não é TV aberta, né? Mas ainda assim é menos mal do que aqueles últimos que passaram lá. Eu nem lembro o nome, não dá nem pra falar. E aí, o São Paulo vai lá e vai com o time completaço. O Santos também está meio completo. Tassiano sentiu um lance na coxa lá, tá machucado, tá fora. E o Tassiano é um dos reforços do Santos. E tem o Neymar também, que acaba de chegar e também não vai jogar. Neymar não vai pro jogo, ele tirou até um sarrinho, falou que precisava de 30 minutos contra o São Paulo pra resolver e tal. Aquele jeito dele, mas a verdade mesmo é que o São Paulo hoje terá Oscar, terá Lucas e o Santos não terá Neymar. E é muito importante o São Paulo ganhar esse jogo, porque o São Paulo ele precisa disputar as finais, né? Jogando dentro de casa, jogando no Morumbi e tal. E aí o Santos, de Pedro Caixinha, ele vem a campo com a provável escalação seguinte, ó. É o Gabriel Brazão, o goleiro. A zaga, é uma zaga até conhecida, é o Luan Pérez, né? Lembra do Luan Pérez? E o Zé Ivaldo também. O Zé Ivaldo jogou no passado lá no Cruzeiro. E aí ele foi embora, foi pro Santos. Aí na direita eles têm o Léo Godoy, também famoso Léo Godoy. Vinícius Lira, esse aqui na lateral esquerda não tão famoso, né? O Vinícius Lira. Volante Rincon, já vem jogando. Diego Pituca, também bem famoso, é o segundo volante do Santos. E aqui na meia do GE da Globo aparece o Soteldo. O Soteldo, ele pode até ser o meia, ele pode ser o ponta direita, mas normalmente o Soteldo ele cai mais pra ponta esquerda, né? Então aqui vai ter no ataque ali, ó, o Luca Meireles, o Guilherme e o Tiquinho Soares. Aqui, imagina que você tá vendo aqui o Luca Meireles e o Guilherme dando espaço para Tiquinho Soares e para Neymar. Perdão, o Luca Meireles pro Tassiano e o Guilherme dá espaço pro Neymar. E aí tem o Soteldo e o Tiquinho formando esse ataque com o Pituca. Fica um time normal que tem hoje com o Soteldo que desequilibra. O Tiquinho é bom, veterano, não é tão bom, mas é bom. Ano passado foi mal. Ano retrasado foi esplêndido. Então é um jogador já veterano, que você sabe que faz gol, não pode vacilar. Agora, se tiver com Neymar, Soteldo e até o próprio Tassiano, que é um faz tudo em campo, né? É um cara muito polivalente, forte fisicamente, que sabe armar, sabe fazer gols, não para de correr 1 minuto, pode ser volante, centroavante, é uma coisa legal até de ver o jogo do Tassiano. É um time bem forte, né? Ainda bem que hoje não tem o Tassiano e também nem tampouco tem o Neymar, né? São Paulo tem a obrigação de ganhar, apesar de ser na Vila, o Santos vem de 3 derrotas seguidas, tomou a goleada do São Bernardo no último jogo, então quando você fala assim, o jogo é na Vila, o São Paulo não tem obrigação, beleza, concordo, mas pelo investimento que o São Paulo fez, com o time completaço, é importantíssimo que o São Paulo faça valer um jogo fora de casa também. Ganhar só no Morumbi, não precisa do Oscar e do Lucas, né? O São Paulo sempre ganha. Normalmente consegue as vitórias no Morumbi, no ano, né? Por isso que nunca caiu e tal. Vamos pro São Paulo, então? Aqui é meio sem novidade, hein? Falo de cabeça com o olho fechado e de ponta cabeça, na verdade. É o Rafael no gol, o Igor Vinícius, ele faz a lateral direita. Pode ser que ele saia?
Pode. O Igor Vinícius pode dar espaço pro Ferrarese, não pro Cédric Soares ainda, mas pro Ferrarese ele pode dar espaço sim, porque ele tem jogado como um lateral que fica mais para trás do meio-campo, e para ficar mais para trás do meio-campo, o Igor Vinícius não é o ideal. Aí poderia ser o Ferrarese que ajuda melhor no sistema defensivo e tem mostrado uma técnica interessante, né? Quando joga ali como lateral direito. Não achei ruim não. Mas por enquanto Igor Vinícius. Então ficaria Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Aqui tem duas coisas pra dizer além do Igor Vinícius, né? Olha como o São Paulo tá chamando a atenção esse ano. O Arboleda tinha perdido a posição no fim do ano e começou o ano meio que reserva do Juan Tressoldi. O Zubeldia aparentemente ele acordou desse transe que ele estava, dessa loucura que ele estava de tirar o Arboleda, e ele coloca o Arboleda de volta no time para fazer aquela dupla de zaga maravilhosa com o Alan Franco. Então aqui ficou top, hein? Parabéns pro Zubeldia que fez o certo. E o Enzo Dias também deve ser reserva do São Paulo assim que o Wendel chegar. O Wendel já rescindiu com o Porto, o São Paulo está em trâmite de apresentação do Wendel. O Wendel ele assinou com o São Paulo um pré-contrato, agora eles vão formalizar um contrato oficial, né? Não sei se é um aditivo, alguma coisa que vai mostrar, agora não é mais pré-contrato, agora é contrato com o São Paulo de X anos, recebendo tanto, blá blá blá, e aí ele vem pro campo. Quando ele vier, o Zubeldia pode, ainda nos primeiros dias, manter o Enzo Dias, que vem jogando, está pronto, tá agradando pra caramba o Enzo Dias, inclusive. Mas o Wendel, ele é mais jogador, ele tem mais história, deve vir pra ser titular, tá? De volantes, também sem novidades. O que o São Paulo tem de melhor hoje que é Pablo Maia e Alisson. Então essa dupla de volantes que já se entende, já joga junto. Eu vi lances do Pablo Maia e do Alisson. E isso é interessante. Para aí o que você tá fazendo agora e olha no meu olho aqui agora. Tá me olhando? Então vamos lá. Eu vi lances. Sabe quando Kobe Bryant e Shaquille O'Neal jogavam juntos? Jordan e Pippen lá na NBA. O Kobe Bryant e o Shaquille O'Neal era legal. Palermo e Riquelme, vamos trazer pro futebol. Lembra do centroavante Palermo do Boca e o Riquelme do Boca? O Palermo, quando ele pegava uma bola um pouquinho fora da área, ele não queria nem saber o que ele estava fazendo com a bola no pé. Ele procurava o Riquelme, tocava no Riquelme e ele corria pra área para receber esse passe. Não interessava. E eu vi um dia o Riquelme, que era muito mais craque que o Palermo, meio fazendo corpo mole no campo. O Palermo deu uma bronca nele que eu fiquei até com medo. Falei, vai bater. Vai bater no cara. Ele deu uma bronca. Eu falei, é você que tem que criar. Depois que ele deu uma esculachada no Riquelme, que ele podia ter ficado bravo, ele pega a bola. No próximo lance, olha pro Riquelme e toca pro Riquelme. Tipo, não tinha frescurinha. Não toco mais pra você. Já que você briga comigo, eu não toco mais pra você. Não tinha frescura. Ele chegou, simplesmente acabou com o cara em campo. No próximo lance, ele tocou a bola pro cara. Falou, você é o meia que cria. O Pablo Maia e o Alisson, eu tô interpretando que já tem esse movimento. O Pablo Maia desarma o cara naquela trombada, naquela pressão toda que ele faz, ele pega a bola, ele nem se preocupa, ele pega e toca pro Alisson. O Alisson faz aquele giro, ele gira, toca pra Pablo Maia, dá outra girada, abre pra receber, e eles têm feito essa dupla de extrema sincronia. Eles estão sintonizados ali. Eles estão jogando como uma dupla e não como dois caras que se conhecem. É uma dupla, é um futebol que se completa. Então tá bacana de ver. O Pablo Maia e o Alisson, quem tirar a bola, toca pra uma pra receber, os caras sabem onde estão. E o São Paulo com isso consegue fazer uma saída de jogo pra bola chegar no Oscar, no Lucas, ali no Luciano, com mais qualidade. Pra depois tentar chegar no Caleri. Isso aí é um trabalho que começa com o Dorival. Né? Começa com o Dorival, Carpini não desmancha, apesar do Pablo Maia estar machucado, e agora o Zubeldia ele simplesmente traz de volta a dupla quando estiveram fisicamente aptos. Então é top de pensar nisso aqui, tá? Eu acho que isso aqui é um dos pontos fortes do São Paulo. Tem vários pontos fortes. A dupla de zaga é um ponto forte, ou a dupla de meia é um ponto forte, a dupla de ataques é forte, mas essa dupla de volantes ela é muito interessante de ver. Reparem nisso. Quando o Pablo Maia desarmar alguém, a rapidez com que o Alisson começa a se movimentar e o Pablo Maia procura o Alisson daquele passe para saída de jogo. É interessante. Ó, depois vem Oscar e Lucas, né? O Luciano também joga por ali, mas o Oscar, diante do que nós vimos contra o Corinthians, apesar disso, o Oscar ele é um meia solto, que joga em qualquer
parte do campo da meia ali criando, fez até gol numa infiltração recebendo o passe do próprio Luciano contra o Corinthians, mas ele é um cara que ele ficou responsável pela criação de jogo. Contra o próprio Corinthians, o Lucas Moura não ficou preso na ponta direita, o que resultou em 2 gols do Lucas, um deles cabeça, escanteio, não importa, mas o outro gol foi um gol de movimentação excelente, infiltrando pelo meio, fazendo um gol de placa, driblando o zagueiro pelo meio. Esse é o Lucas que nós queremos ver, não aquele ponta direita preso lá, se vira aí. É o Lucas centralizado, pertinho do Oscar. Aí o Luciano passa a ser um atacante extremamente interessante, porque ele tem uma certa técnica, ele tem uma boa visão de jogo, não de tocar a bola, dar o passe, isso ele não consegue fazer, nem criar jogadas, mas ele consegue entender o jogo a ponto de se postar como um elemento de surpresa e fazer muitos gols. O gol dele não saiu ainda no Paulista, né? Saíram aqueles gols lá contra o... Foi no Paulista que saiu o gol? Saiu contra o Cruzeiro. O outro gol foi no Paulista, sim. Não fez contra o Corinthians, mas ele passou perto, ele tentou ali. Agora, o Caleri é quem está devendo. E aqui que poderia aparecer o Rian Francisco. O Rian Francisco no último jogo ele entrou, ele jogou muita bola, ele encantou o torcedor são paulino e hoje o Zubeldia que tem aquele problema, quando ele coloca o Luciano no banco, fica aquela questão, Luciano no banco, não fica a galera na arquibancada gritando? Hoje eu jogo na Vila, torcedor do São Paulo, você nem se vai poder entrar, então hoje não vai ter esse grito de Luciano, mas o Zubeldia, quando for o próximo jogo no Morumbi, e até mesmo hoje, a cada minuto que o Caleri tropeça numa bola, ou o próprio Luciano, o Rian Francisco no banco de reservas, ele se torna um problema ali pro Zubeldia. Porque é um cara diferenciado, é um cara que se provou diferenciado, é um cara monstruoso, na verdade. Então acho que o São Paulo ele tem que colocar sim o Rian e nós podemos estar diante de uma joia maravilhosa que um dia vai brilhar, triunfar nos grandes times da Europa, seleção brasileira e tudo. Mas hoje ele tem que jogar no São Paulo Futebol Clube, principalmente por ser paulista e pelo Caleri estar vivendo uma fase péssima tecnicamente. É ou não é? Gente, Luiz Henrique já foi embora do São Paulo, era aquele meinha que ficava no São Paulo ali que não conseguiu mais jogar titular na última copinha, nem na Copa do Brasil e tal. Mas o Luiz Henrique não é nem o ponto que eu quero trazer aqui, é o do Matheus Alves. O Matheus Alves, ele despertou interesse, por exemplo, do Barcelona de novo. Então os jornais espanhóis, não cansando de elogiar o futebol do Matheus Alves, estão agora cravando que o Barcelona estuda fazer uma proposta no futebol do Luiz Henrique, tá? Do Matheus Alves. Então, se nós pensarmos direitinho que o São Paulo já vendeu o William Gomes, o que foi uma venda... Eu nem quero falar disso hoje, porque já desgastou tanto, já falei tanto da bizarrice, da vergonha que foi essa venda por 9 milhões de euros, que o Porto compra quase que de graça uma joia tipo William Gomes e recebe o Moreira por empréstimo de graça também, é vergonhoso. Então, o São Paulo... Ele tem hoje Lucas Ferreira, que é um jogador que também desperta interesse de fora. Ele tem Henrique Carmo, que é outro que desperta interesse de fora. Eu não vou nem falar do Rian Francisco, porque é sacanagem. Mas ele tem Pablo Maia, ele tem o Matheus Alves, ele tem inúmeros jogadores que também despertam interesse de fora. E o São Paulo, ele tinha a promessa de não vender ninguém mais por 9 milhões de euros, promessa do Belmonte, dito por ele próprio. Não vendo mais ninguém por 9 milhões de euros, nem pelo dobro. E ele, não, nem por 18 milhões de euros, ele foi e vendeu o William Gomes por 9 milhões de euros. É uma vergonha. Mas agora, dada a vergonha, dado esse vexame que nós já passamos, o São Paulo ele tem ainda um monte de cara para vender. Um monte. Deve haver um desmanche do tricolor agora em fevereiro. O São Paulo tá fechando com o Evangelos Marinax para a equipe de base, para ter grana. O São Paulo fechou o fundo com a Galápagos. O São Paulo tem uma questão que desenforca, sabe assim? Você tira aquela emergência de pôr dinheiro no caixa. Então, enxugando a folha salarial, tem que vender esses moleques da base aí muito mais caro. O William Gomes, ele foi um exemplo horroroso, mas... Nós temos muitos caras para essa diretoria do São Paulo se redimir e dar o exemplo bom de que o São Paulo não é a casa da mãe Joana, não é a festinha do futebol europeu que olha pro Palmeiras, paga 250 milhões 300, olha pro Corinthians, olha pro Flamengo, olha pro Atlético Paranaense e tem que pagar 200 em cada um que nasce por ali. Olha pro São Paulo e fala,
Ali é onde eu vou trazer de graça. E vem no São Paulo e traz de graça. Campeões, multicampeões das equipes de base. É lamentável. Então isso tem que mudar. Beleza? Nos vemos à noite no canal da Coletiva do Juba, o principal pro pós-jogo. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!